João 16:7. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Aleluia. Pai bendito e santo, essa é a tua doce e preciosa palavra que nós acabamos de ler. Queremos pedir que o teu santo e precioso Espírito possa falar ao nosso coração nessa noite poderosamente, através da tua doce palavra, em nome de Jesus. Assim oramos para a tua glória. Amém e glória a Deus. Amém? Aleluia. Quero falar hoje à noite sobre o ministério do Espírito Santo. Domingo nós falamos sobre Pentecostes, entramos um pouco nessa festa linda e falamos sobre o Pentecoste no Novo Testamento, ali em Atos dos Apóstolos, com o derramar do Espírito Santo. E eu quero então estar falando hoje sobre esse ministério precioso do Espírito Santo. E eu me lembrei hoje de uma experiência interessante, alguns anos atrás, mais ou menos, talvez 12 anos ou um pouco mais, ou menos, não sei exatamente. Eu fui ministrar em uma igreja sobre o Espírito Santo. E ministrei sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo, sobre a importância de sermos repletos, plenos do Espírito e termos comunhão com Ele. E após aquele momento de ministração, convidei as pessoas à frente para que eu pudesse orar por elas, para que eu pudesse interceder pela vida delas, para que elas fossem cheias do Espírito. E eu me lembro de uma mocinha, uma adolescente, ela devia ter uns 13, 14 anos na época, ou talvez menos, e os seus olhos brilhavam quando ela veio à frente para clamar por esta unção do Espírito, para clamar por ser cheia do Espírito Santo. Aquela jovem, aquela moça de aproximadamente uns 13 a 14 anos, os seus olhos brilhavam, ela queria muito, havia uma sede no coração dela, havia uma fome no coração dela por mais do Espírito, havia uma fome, uma sede no coração dela por mais do Senhor. E ela veio à frente, e todos os jovens estavam à frente, mas aquela jovem, aquela adolescente tinha uma sede maior, a gente percebia isso no seu olhar, na sua entrega, na sua busca. E eu estava orando por todos, e comecei a impor as mãos sobre todos, e quando eu impus as minhas mãos sobre ela, de forma bem imediata, ela foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que ela falasse. Ela foi cheia naquele momento do Espírito Santo, foi batizada com o Espírito Santo, e ela teve uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Aquela jovem, ela veio crescendo em Deus, crescendo na fé, e já se passou mais de 12 anos, e ela continua firme em Cristo Jesus, não se afastou do Evangelho, não se desviou, continua firme, né? Ainda é uma jovem, um pouco mais madura, mas continua firme, continua servindo, continua ministrando louvor e adoração na igreja que ela faz parte, com paixão, com veemência, com ardor no seu coração. E eu creio de todo o meu coração que aquela experiência naquele dia marcou de forma profunda aquela jovem, para que ela pudesse ser e tornar-se essa adoradora apaixonada por Jesus que ela é hoje. Então o ministério do Espírito Santo em nós, ele é poderoso. Quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos reveste de poder, as nossas vidas são marcadas de forma sobrenatural e de forma poderosa. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre o ministério do Espírito, não é? O que a Bíblia nos fala sobre o ministério do Espírito. E uma das coisas que a gente vai perceber é que nós podemos ver de forma muito clara que o Espírito Santo, ele está ativo tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele está ativo, não é? Embora você vê falando referências mais fortes sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, mas você vai perceber no Antigo Testamento também a atividade do Espírito Santo, e todas as vezes que Deus se revela, nós podemos perceber essa presença do Espírito Santo. Em todas as revelações de Deus, nós podemos perceber essa presença clara, poderosa do Espírito Santo. Então o que o Espírito Santo faz? Como é o seu operar? Como é a sua obra? A gente vai ver desde Gênesis, por exemplo, esse mover do Espírito Santo, como ele atuou ali na criação do universo. E crê nisso.
Até na criação do universo, o Espírito Santo estava ali presente. Quando você lê a Bíblia em Gênesis capítulo 1, nós vemos assim escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora olha o que diz o versículo de número 2. A terra era sem forma e vazia, e estava coberta de uma escuridão profunda. Estava coberta por um mar profundo, e a escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então disse Deus: haja luz, e a luz começou a existir. Então, quando Deus cria todas as coisas, o texto diz que no versículo 2, a terra estava sem forma e vazia, havia escuridão, havia trevas sobre a face da terra, sobre a face do abismo, mas o texto diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre a face do abismo. E a ideia aqui no original é do Espírito Santo como uma ave incubando os ovos, né? Como uma ave chocando os ovos. É como o Espírito Santo ali pairando sobre a criação, preparando a criação, chocando, por assim dizer, a criação, incubando a criação para receber a palavra de Deus. E quando a criação recebe a palavra de Deus, né? A criação que estava ainda sem forma e vazia, né? Estava ainda inacabada, quando recebe a palavra de Deus, e a primeira palavra que Deus liberou sobre aquela criação que estava ainda inacabada foi: haja luz. A luz veio a existir. Então nós vemos o Espírito Santo atuando desde a criação do universo. Isso vai nos mostrar, como nós falamos no domingo, que o Espírito Santo, ele é Deus, não é? Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo não é simplesmente uma força ativa, ele não é simplesmente um fogo, ele não é simplesmente uma pomba, ele não é simplesmente um vento, embora ele se mova como um vento, embora ele aqueça como fogo, embora ele transmite essa paz como a pomba, ele não é nada disso. Isso são apenas símbolos do Espírito Santo. Então a Bíblia vai nos mostrar que o Espírito Santo, ele é Deus, e ele é também uma pessoa, ele tem sentimentos, ele pode se entristecer, ele pode ser magoado, ele pode ser contristado, ele pode ser entristecido. Por isso que a Bíblia nos ensina a não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele fala, né? Isso é uma característica de pessoa. A Bíblia nos fala, por exemplo, em Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala. Isso são características de pessoalidade, é a pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é Deus, e ele também é uma pessoa, quer dizer, uma pessoa divina, né? É a terceira pessoa da divindade, a terceira pessoa da Trindade Santa. Então o Espírito Santo está envolvido na criação do universo. A gente vê o Espírito Santo envolvido na Bíblia, até mesmo na criação da vida animal. Observe que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, estão atuando na criação, estão atuando, né? Por exemplo, Jesus, a Bíblia diz que todo o universo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, as três pessoas estão ativas na criação. Quando se refere ao Espírito Santo, a Bíblia nos fala lá em Salmo 104, verso 30, dizendo assim: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então observe que ele está envolvido na criação até mesmo dos animais. O texto sagrado diz: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. E quando você vai ler o Salmo 104, você vai ver que esse texto está se referindo aos animais, aos leões, né? E a todos os animais silvestres. E o texto diz, no verso 30, conclui no verso 30, que Deus envia o Espírito, envia o teu Espírito e eles são criados. Deus envia o Espírito e eles são criados. Os animais foram criados pelo Espírito de Deus. Vimos também o Espírito Santo envolvido na criação do ser humano. Olha só, envolvido na criação do cosmos, de todo o universo, envolvido na criação dos animais, envolvido também na criação do ser humano. Em Jó 33, versículo 4, está escrito assim: o Espírito de Deus me fez, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Isso é o que? É a obra do Espírito Santo. Então observe, ele não é apenas uma energia mágica, o Espírito Santo não é apenas uma força abstrata, não é apenas um sentimento bom, não é apenas um arrepio, um calafrio que você sente na hora do culto. O Espírito Santo é Deus, ele é Deus. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos nos relacionar
com Ele como Deus, Deus Espírito Santo, ok? Relacionar com Ele também como uma pessoa divina. Ele é uma pessoa. Então nós precisamos ter esse entendimento. E quando nós temos esse entendimento, a nossa vida começa a ser profundamente ministrada, tocada, abençoada e transformada, porque nós nos relacionamos com o Espírito Santo de maneira correta. A Bíblia nos fala, por exemplo, que o Espírito Santo ele dá testemunho da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Em Atos, capítulo de número 5, verso 30 a 32, está escrito assim: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então o que o apóstolo está dizendo? O apóstolo está nos informando que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E aí ele está dizendo que eles, os apóstolos, foram testemunhas oculares dessa ressurreição. E eles estavam testemunhando dessa ressurreição. Mas ele diz também que o Espírito Santo, ele era testemunha da ressurreição de Cristo. Então o Espírito Santo, ele dá testemunho também da ressurreição do Senhor Jesus, e dá testemunho dessa obra redentiva, dessa obra redentora do Senhor Jesus. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz na sua obra é convencer. O texto que nós lemos, seguindo aquele texto, a Bíblia diz assim, verso 8, né? João 16, 8, quando ele vier, uma referência ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo tem a obra de convencer, persuadir, né? Levar o homem ao arrependimento. Então o Espírito Santo tem essa obra, tem essa missão de convencer. Ele diz que convencerá o mundo, Jesus está dizendo isso, que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele continua dizendo assim, do pecado porque não creem em mim, versículo 9. Então o Espírito Santo convence do pecado, da incredulidade em Jesus, o pecado que leva o ser humano à condenação. Qual é o pecado que leva o ser humano à condenação eterna? O pecado de não crer em Jesus. Por isso que Jesus disse assim, que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, e ele explica, do pecado porque não crê em mim. Qual é o pecado? Observe que Jesus não fala de nenhum outro pecado que o Espírito Santo convenceria. É claro que ele atua nos convencendo também, mas ele não diz, ele não faz referência ao pecado do adultério, ao pecado da bebedice, ao pecado da feitiçaria, ao pecado da idolatria, a nenhum outro pecado ele faz referência como o Espírito Santo convencendo o homem desses pecados. Mas ele diz, do pecado que não crê em mim. Por quê? Porque o único pecado que leva o homem à condenação é não crer em Jesus Cristo. Porque quando ele crê em Jesus, ele é convencido pelo Espírito Santo sobre a obra redentora de Cristo, e ele crê em Jesus Cristo, todos os outros pecados são cancelados, anulados, perdoados, porque ele colocou a sua fé em Jesus, o sangue de Jesus o lava e o purifica, e então ele é perdoado. Mas o pecado de não crer em Cristo, o pecado de rebelar-se, né? Quase não saiu essa palavra aqui, o pecado de rebelar-se contra Cristo, o pecado de não crer em Cristo, esse pecado leva o ser humano à condenação eterna, ok? Então ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Qual pecado? Jesus diz, do pecado porque não creem em mim. Porque não creem em mim. Enquanto o pecado da incredulidade continua, todos os outros pecados são mantidos. E quando ele é abandonado, todos os outros pecados são cancelados. Isso quem disse foi Agostinho de Hipona, né? Então olha o que ele disse, Agostinho de Hipona disse, enquanto o pecado da incredulidade continua, todos os outros pecados são mantidos. Ou seja, enquanto o homem não crê em Jesus, todos os outros pecados são mantidos. Isso significa que o pecado da incredulidade é a raiz para todos os outros. E aí ele continua, e quando ele é abandonado, ou seja, quando o pecado da incredulidade é abandonado, quando o homem
quando o ser humano coloca a sua fé em Cristo como seu Salvador, como seu Redentor e como seu Senhor, o que acontece? Todos os outros pecados são cancelados. Não é isso que a Bíblia nos fala em João, 1 João capítulo 1, versículo 7? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como é que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado? Quando eu ando na luz. O sangue de Jesus só pode me purificar de todo pecado quando eu estou andando na luz. Isso significa que eu estou crendo em Cristo. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu estou andando na luz de Cristo. Quando eu creio em Jesus, o seu sangue me purifica de todo pecado. Isso é poderoso. Observe que aquele ladrão lá na cruz, um homem terrível, imaginem que aquele ladrão havia feito coisas horríveis a sua vida inteira. Aquele ladrão havia matado pessoas, havia roubado pessoas, havia assaltado. Era um homem mau, era um homem cruel, um homem que tinha muitos pecados. Mas ali na cruz, no seu último instante de vida, no seu último fôlego de vida, aquele ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, ele olha para Jesus e ele reconhece que Jesus é Senhor e que Jesus é Rei. E ele crê então em Jesus. E ele olha para Jesus e numa expressão de fé a Cristo, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a promessa de Jesus para aquele homem? Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, porque ele creu em Jesus, todos os outros pecados que ele havia cometido foram naquele instante apagados, cancelados. Não importa que aquele homem tenha feito tantas coisas terríveis, tenha sido um homem tão cruel e tão mau, quando ele creu em Jesus, o simples fato de crer em Jesus, de receber pela fé o perdão de Jesus Cristo, fez com que ele fosse salvo. E o outro homem, o outro ladrão que estava crucificado do outro lado de Jesus, um homem tão perverso quanto o primeiro que eu citei, mas ele não creu no Salvador. Ele permaneceu com o pecado da incredulidade no seu coração. E ele zombou de Jesus em vez de depositar nele a sua fé. E ele foi para a condenação. Não porque tinha sido tão mal, não por conta de todos os outros pecados. Ele foi para a condenação por um único pecado. O pecado de continuar incrédulo em relação a Jesus Cristo. O pecado de continuar não crendo em Jesus Cristo. E foi esse pecado de não crer em Jesus que levou o segundo ladrão para a condenação. E foi simplesmente pelo fato de crer em Jesus, de depositar a fé no Senhor Jesus, que levou o primeiro homem ao paraíso. Porque Jesus disse para ele assim, para o primeiro que creu, para o primeiro que depositou a fé e a confiança, para o primeiro que disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Para esse que creu em Jesus Cristo, independente dos seus pecados horríveis, para esse que creu em Jesus, o Senhor prometeu para ele assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Agora imagine que coisa sobrenatural. Aquele homem fecharia os seus olhos no seu último suspiro de vida ali na terra, cheio de dores, com a consciência pesada, mas abriria os seus olhos no paraíso, ao lado do Senhor Jesus, ao lado dos seus santos anjos, ao lado de outros santos do passado. Então imagine que coisa extraordinária. Essa promessa se concretizou na vida daquele homem, simplesmente porque ele creu no Salvador. Então Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele fala do pecado, versículo 9, eu estou lendo João 16, verso 8 e 9 agora. No verso 9 ele diz assim: do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, ele está dizendo que o pecado que leva o homem à condenação é não crer em Jesus, é não crer em Cristo, é não fazer de Cristo o seu Senhor, é não fazer de Cristo o seu Salvador, é achar que pode salvar-se a si mesmo, é achar que pode alcançar a salvação por conta própria. Esse orgulho, essa independência de Deus e essa rejeição do Salvador é que leva o homem, o ser humano, à condenação. Então o Espírito Santo é que pode convencer desse pecado. A consciência pode convencer dos outros pecados. Por quê? Qualquer pessoa, quando erra, sua consciência pode mostrar que ela errou.
qualquer pessoa quando erra, sabe que está errada quando ela comete um pecado de adultério, quando ela comete um pecado de roubo, ou qualquer outro tipo de pecado, de mentira, de falar mal dos outros, a sua consciência pode lhe acusar de que ela realmente cometeu aquele pecado. Mas só o Espírito Santo pode convencer o ser humano da sua incredulidade em relação ao Senhor Jesus Cristo. Só o Espírito Santo pode mostrar para alguém que ela necessita de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Só o Espírito Santo pode mostrar para o homem, revelando Cristo para o ser humano, mostrando que ele precisa ter um encontro com Jesus e ser salvo. Amém? Então ele diz, do pecado porque não crê em mim. E ele continua, Jesus continua no verso 9 ainda. Ele diz assim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Então o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, porque não crê em Jesus, mas também convenceria da justiça. E Jesus explica, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Que justiça é essa? Não é a justiça humana. Jesus não está falando que o Espírito Santo convenceria o homem da justiça humana, mas da justiça de Cristo. Convenceria o homem da justiça de Cristo. E aí Jesus disse, porque vou para o Pai. O que significa? Cristo, ele se sacrificou por nós na cruz do Calvário. Ele assumiu o nosso lugar ali na cruz, ele morreu a nossa morte, sofreu o nosso sofrimento, pagou a penalidade dos nossos pecados como um sacrifício, como oferta pelos nossos pecados. Só que quando Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo Pai, quando o Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos, e quando Cristo foi levado aos céus, significa que Deus estava aceitando o sacrifício de Jesus Cristo. Então o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai, e isso é provado pelo fato de Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos, e pelo fato de Jesus ter subido aos céus. Se Jesus simplesmente tivesse morrido como qualquer outro ser humano, como um Marte, ou como qualquer uma outra pessoa, ele não teria sido ressuscitado pelo Pai, e nem subido aos céus, como sinal de que o sacrifício foi aceito. Então Jesus Cristo, ele é justo e justificador daqueles que nele creem. Então o Espírito Santo convenceria o mundo de que todo aquele que põe a fé em Cristo Jesus pode ser justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E o que é ser justificado? Significa dizer que a sua posição agora é de justo aos olhos de Deus. Você foi revestido da justiça de Cristo, e quando Deus olha para você, Deus vê Cristo em você. É por isso que o apóstolo Paulo diz, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Quando Deus olha para mim e você, que estamos em Cristo Jesus, Deus não olha para nós e vê em nós o nosso pecado, o nosso defeito. Deus olha para nós e vê Cristo em nós. Ele não olha para nós e vê as nossas imperfeições. Deus olha para nós e vê Cristo em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Ser justificado significa que nós estamos nessa posição espiritual diante de Deus, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ser justificado significa que nós somos inocentados. Inocentados. Não porque Deus faz vistas grossas para o pecado, mas porque os nossos pecados foram julgados em Jesus Cristo ali naquela cruz. Então quando Deus olha para nós, Ele vê em nós que estamos em Cristo Jesus, justiça de Deus em Cristo. Por isso que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quem foi esse? Jesus Cristo. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Então todo aquele que crê em Jesus recebe a justiça de Cristo, sendo aceito pelo Pai totalmente pela fé. Então é isso que o Espírito Santo convence. Quando você crê em Jesus, você é justificado, você se torna a justiça de Deus em Cristo, você é aceito por Deus, assim como Cristo foi. Você é aceito por Deus totalmente pela fé, não por obras, não por alguma coisa que você possa fazer para merecer a salvação, mas simplesmente porque você depositou a sua fé em Jesus.
E aí algumas pessoas perguntam, mas significa que eu não vou fazer coisas boas? Significa que eu não vou praticar boas obras? Não, não é isso que eu estou dizendo. Só que você vai praticar boas obras não para ser salvo, mas porque foi salvo em Jesus, porque recebeu uma nova natureza, porque recebeu a graça de Deus, porque recebeu o perdão dos seus pecados. Você vai praticar boas obras não para ser aceito por Deus, mas porque já foi aceito por Deus em Cristo Jesus. Você vai praticar boas obras não para ser salvo, mas porque você já recebeu a salvação em Cristo como presente. Você vai praticar boas obras porque você recebeu em Cristo Jesus uma nova natureza, porque a Bíblia diz que você foi feito uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então você precisa agir como uma nova criatura. Diga para você mesmo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então se você é uma nova pessoa, viva como uma nova pessoa, se comporte como uma nova pessoa, se mova como uma nova pessoa, pense como uma nova pessoa, trate a sua esposa ou seu marido ou seus filhos como uma nova pessoa em Cristo Jesus. Se você é uma nova pessoa, se comporte no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa ou em qualquer lugar em que Deus tenha colocado você como uma nova pessoa em Cristo. Se você recebeu essa nova natureza, se essa velha natureza já foi morta, no dia que você recebeu Jesus Cristo e confirmada, no dia que você foi batizado, como a Bíblia diz em Gálatas 3:27, que quem foi batizado em Cristo, de Cristo, se revestiu. Se você foi batizado em Cristo, você se revestiu de Cristo. Então, se você é uma nova pessoa, tem uma nova natureza, viva e se comporte segundo essa nova natureza que você recebeu em Cristo. Então não significa dizer que o crente em Jesus, porque ele já foi perdoado, porque ele já foi salvo, porque ele já recebeu uma nova vida, ele vai andar de qualquer maneira. Não significa que porque ele não precisa das boas obras para ser salvo, ele não vai praticá-las. Pelo contrário, ele as pratica porque já recebeu uma nova vida em Cristo. Ele se torna uma pessoa melhor porque ele recebeu essa nova vida em Cristo que o capacita a ser uma pessoa melhor. O Espírito Santo morando dentro de nós, nos capacita a ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor. Em todas as áreas, o Espírito Santo quer nos levar ao aperfeiçoamento. Então nós não precisamos praticar as boas obras para serem salvos, mas porque já fomos salvos em Jesus Cristo, ao crermos nele, nós as praticamos. Você consegue entender a diferença? Você consegue compreender a diferença? Você pode dizer um glória a Deus por essa palavra? Diga glória a Deus, diga aleluia. Então a Bíblia continua nos dizendo, Jesus disse assim, ele vai convencer o mundo de quê? Do pecado. Do pecado por quê? Porque não crê em mim. Ele vai convencer o mundo de quê? Da justiça. Da justiça de por quê? Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então Jesus está dizendo, quando eu for para o Pai, esse é o sinal de que eu fui aceito como oferta, como sacrifício. E a minha justiça então está liberada para vocês que creem em mim, né? E aí ele continua, e do juízo por quê? Porque o príncipe deste mundo está julgado. Olha que tremendo, Jesus disse que o Espírito Santo ia convencer o mundo de três coisas, ia convencer o mundo do pecado, ia convencer o mundo da justiça, ia convencer o mundo do juízo. E aí ele explica no versículo de número 9, cada uma dessas coisas. Ele diz, do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora observe, quando Cristo deu a sua vida ali na cruz, isso foi o julgamento de Deus, através do seu Filho, sobre o inimigo, sobre principados e potestades. A Bíblia diz que Deus triunfou, Jesus triunfou sobre eles na cruz, e os expôs à ignomínia, os expôs à vergonha, os expôs ao vexame, na cruz. Eu acredito que o diabo pensou que venceria Cristo na cruz, que a cruz seria o golpe final dele sobre Cristo e que Cristo estaria totalmente acabado ali na cruz. Mas já havia uma promessa desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecaram, que Deus vai sentenciar a serpente. Deus diz para a serpente, capítulo 3 de Gênesis, Gênesis 3,15, Deus diz para ela assim, olha, da semente da mulher nascerá um. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Da descendência da mulher nascerá um,
Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Então o inimigo feriu o calcanhar de Jesus. A cruz que o inimigo usou aquelas pessoas, embora havia um plano deliberado de Deus para tudo aquilo acontecer, mas ali na cruz o diabo achou que estava dando o golpe final em Jesus, estava ferindo o calcanhar de Jesus. Mas quando Jesus desce, diz a Bíblia, desce ao cativeiro, né? E ele toma das mãos de Satanás as chaves da morte e do abismo. Jesus esmaga a cabeça da serpente. E eu posso imaginar a cena, né? A Bíblia diz que no sábado, Jesus descansa, o corpo de Jesus está ali no sepulcro, né? Não há atividade no sábado. E eu creio que foi exatamente nesse dia que ele foi lá. Ok? Na sexta-feira, Jesus é crucificado. No sábado, o seu corpo está no sepulcro. Mas eu acredito que o seu espírito está em atividade. E no domingo ele ressuscita. Então a Bíblia diz que ele vai ao cativo, ele vai ao cativeiro, ele toma cativo, leva cativo para Deus os homens. Ele toma das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno. E eu acredito assim, nessa cena, o diabo com seus demônios ali no inferno festejando, porque haviam, entre aspas, matado Jesus, festejando porque o Filho de Deus foi crucificado na cruz, morreu de forma vexatosa e com muita dor e sofrimento e com muita ignomínia dos homens sobre ele. E eles ali festejando e celebrando, de repente, naquele lugar que só havia trevas, uma luz intensa começa a brilhar, uma luz intensa começa a clarear aquele lugar que só havia trevas. E quando eles olham, de repente, é o Filho de Deus entrando ali e tomando das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno, como diz Apocalipse. E pisando na cabeça do inimigo, esmagando a cabeça dele. E é por isso que o texto diz que o Espírito Santo estaria convencendo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Não é que vai ser, ele já está condenado, ele já está julgado. Não há salvação para ele, não há como ele ser salvo, não há. E eu me lembro até de uma história engraçada que aconteceu há muitos anos atrás, há uns 24 anos atrás, quando novo convertido ainda. Nós tínhamos um ministério voltado para a libertação de pessoas. Eu me lembro que tinha um irmão, que esse irmão era muito usado por Deus na área de libertação. E houve uma situação bem engraçada, porque em um determinado momento, aquele demônio se manifestou em uma pessoa e começou a falar de algumas coisas que estavam acontecendo, e aquele irmão ficou e acabou naquele primeiro momento sendo iludido por aquilo, e ele achou que talvez, se aquele espírito maligno fosse, entre aspas, fiel em trazer as informações corretas, que talvez, quem sabe, ele poderia ser perdoado por Deus e não ser condenado eternamente. Claro que isso tudo era apenas uma fantasia da nossa falta de experiência na época, porque isso é impossível. A Bíblia diz que ele já está condenado, o diabo já está condenado, suas hostes malignas já estão condenadas. Jesus já triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Jesus já triunfou sobre eles ali na cruz, ok? E aí a Bíblia nos fala sobre isso, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus derrotou o inimigo na cruz. Significa dizer que você que está em Cristo já é vitorioso, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, sobre todos os argumentos do inimigo, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, sobre toda a condenação do inimigo. Por isso que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo, ele nos ministra, e o Espírito Santo, ele vai fazer esse trabalho de convencimento através de quem? Através de cada crente, através de cada crente em Jesus. Por isso que Deus quer que cada crente em Jesus Cristo seja cheio do Espírito Santo. Por isso que Deus quer que cada crente em Jesus Cristo seja cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que cada crente cheio do Espírito Santo possa dar testemunho de Jesus. Cada crente cheio do Espírito Santo possa dar testemunho de Cristo. De Cristo. Com poder para as pessoas que precisam ser tocadas pela glória de Deus, pela graça do Senhor. E aí eu me lembro de uma situação interessante que eu ouvi há muito tempo atrás. Porque nós vamos entender o seguinte, queridos. Quem convence é o Espírito Santo.
a gente ora, a gente intercede pelas pessoas, a gente semeia a palavra de Deus, a gente proclama o evangelho, a gente prega, a gente jejua, a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance para fazer. Mas só quem pode convencer é o Espírito Santo. E eu me lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, de um bandido, né, uma pessoa muito má, que assaltava, roubava, assassinava pessoas, e essa pessoa foi presa, e estava presa já há um determinado tempo. E tinha um pastor que fazia um trabalho ali naquele presídio, de evangelismo, de estar proclamando o evangelho, e aquele pastor ia constantemente lá naquele presídio, e constantemente aquele pastor ia lá e pregava o evangelho, ministrava, até que um dia Deus tocou o coração daquele rapaz, e ele fez uma aliança com Jesus Cristo, e ele teve um encontro com Jesus. E aí então o pastor marcou para batizar, e disse que outras pessoas poderiam também ser batizadas, se assim desejasse, se crescem em Jesus, se convertessem a Jesus e colocassem sua fé em Jesus, também poderiam ser batizadas. E o pastor marcou o batismo para a semana seguinte, e então aquele homem, ele começou a querer evangelizar na marra os seus colegas de sala, e fazer com que aqueles colegas na marra aceitassem Jesus. E ele colocava os homens que não queriam aceitar Jesus, dava uma gravata neles e: você vai aceitar Jesus, você vai morrer. Ou você aceita Jesus ou você morre. E apertava o pescoço do camarada até que o cara não tinha mais força, né? Ele: eu aceito Jesus. E aí então tá bom, você aceitou Jesus, vai ser batizado, fica aqui. Aí vinha o outro: eu não quero não, vai aceitar ou não vai? E ele era mais forte que a maioria deles, né? E ele, entre aspas, ganhou um bocado de pessoas para Jesus assim, na força bruta. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência. Nós não podemos forçar ninguém a aceitar Jesus. Nós não podemos convencer ninguém a crer em Jesus Cristo. A gente pode orar, a gente pode interceder, a gente pode jejuar, a gente pode dar um bom testemunho, a gente pode pregar a palavra, mas só quem convence é o Espírito Santo. Só quem pode fazer essa obra de convencimento é o Espírito Santo. Você não pode convencer o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus vizinhos. Só o Espírito Santo faz isso. Então não queira ser o Espírito Santo na vida de outros, não queira fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer na vida dos outros. Faça o que lhe cabe, ore, interceda, jejue, dê um bom testemunho, semeie a palavra, mas deixe o Espírito Santo trabalhar, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que vai fazer o convencimento. E a nossa oração é para que o precioso Espírito Santo possa convencer aqueles próximos a nós, aqueles que nós amamos, e aqueles também distantes a nós, dessa obra redentora de Cristo, para que todos aqueles que nós temos orado, possam pelo Espírito Santo serem convencidos de que Jesus é o Senhor e o Salvador, e possam se render a Cristo, e recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Só Ele pode fazer isso, e como diz a Bíblia, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Então deixa Deus ser Deus, deixa Deus ser Deus, deixa o Espírito Santo ser o Espírito Santo, e você fique na onde Deus lhe chamou, fazendo o que Deus mandou você fazer.